Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Armada Academy Podcast, que é oferecido pela locadora Armada Rental. E hoje a gente está aqui com Túlio Borges. E aí, Túlio, vamos para mais um round. A gente falou bastante ali nos 2 primeiros episódios sobre a pré-produção, um pouco da parte de produção, equipe, mas a gente focou bastante na parte de cinema. Mas você também faz publicidade, né? Acho que não muito mais faz, né? O foco mais é cinema. Qual que é essa principal diferença que a gente tem dentro do som ali, referente a prazo, referente à questão de gestão e tudo mais, de publicidade para conteúdo? Então, Dani, eu sinto que tem algumas diferenças já pensando numa questão mais ampla, estrutural. Na publicidade tudo é muito rápido, né? É tudo muito para ontem. Existe uma certa urgência para que esse conteúdo de publicidade seja lançado e o tempo de gravação costuma ser menor também. No cinema, por ser um processo talvez que exige um desenvolvimento de narrativa mais complexo, demanda mais tempo, mas é uma plataforma que por si só ela vai precisar de que tudo seja mais desenvolvido no sentido de aprofundamento de personagem, por exemplo, né? Na publicidade, Sim. Um personagem ele aparece por 15 segundos na tela. Não dá para você entender de onde ele veio, para onde ele vai, por que ele está falando aquilo, né? No cinema, já é outra história, já entra outro peso narrativo. A gente vê que na publicidade é uma coisa mais cosmética, digamos, mais estética, né? Mais plástica, né? Já no cinema é uma coisa mais profunda, né? Tem um dinamismo maior. Então, acho que esse cuidado que você tem, principalmente a gente vê tempo de pré, né? Tempo de pré de publicidade, às vezes nem existe. Às vezes recebeu o trabalho agora, você só está indo trabalhar amanhã. Recebeu o telefonema hoje para ir trabalhar amanhã e acabou. Né? Você não tem nem tempo de pré, não tem tempo de checagem, de scout técnico, nem nada. Sim. Alguma das vezes, né? A maior parte das vezes, na verdade. E no cinema você já tem como ter um cuidado maior, né? Por esse tempo. Isso, e a publicidade é interessante a gente pensar que a gente precisa comunicar muito rápido, de uma forma também muito que faça com que muitas pessoas entendam isso de uma forma muito automática, né? E no cinema, o que você falou sobre dinamismo é muito real. Falando mais especificamente sobre áudio agora, na publicidade, eu sinto que o produto final tem que ser, geralmente, aquele som muito alto, tudo muito discernível sempre, né? Que trabalha com uma estética que esteja tudo muito sempre limpo e muito perfeitinho. Vou usar um exemplo que é quase redundante, mas o comercial de margarina, né? Essa estética comercial de margarina, tudo perfeito. E no cinema a gente não está buscando sempre o perfeito, né? A gente está procurando também, às vezes, entre aspas, aqui, né? Um som feio, um som distorcido, é o que a cena precisa. Pode acontecer, sabe? Na publicidade é mais difícil a gente encontrar isso. E numa questão de estrutura, existe o fator dinheiro, né? Acho que na publicidade a gente tem um montante de dinheiro muito maior para ser usado em menos tempo, em um dia. Às vezes esse mesmo valor, a gente faz um longa-metragem inteiro com esse mesmo valor, sabe? Que você usou em 3 dias de publicidade, você vai gravar 1 mês num longa-metragem em baixo orçamento ali. Então, é um comprometimento mais tempo, é uma questão de urgência maior ou menor. E falando na lida do som direto no dia a dia ali, basicamente na publicidade eu sinto que a gente vai para... Existe um tempo de espera do som direto e uma responsabilidade de você estar gravando. Às vezes você vai para gravar 1 frase, 2 frases, mas é um peso isso também, né? Você está lá para gravar 2 frases, tem que sair estar perfeitas.
E não que no cinema não existe essa perfeição, mas eu vejo que o tempo de pós-produção de áudio no cinema vai ser muito maior. Então, é entendido que são processos diferentes, pelo fato de que no cinema a gente grava muito diálogo, né? O dia todo. Dependendo do filme, todas as cenas quase vão ter diálogo. Então, realmente é um fio condutor muito maior falando de som direto, né? Na publicidade, muito às vezes é gravado em estúdio, depois uma voz off e tudo mais. Legal. E essa preferência que você teve por trabalhar mais com conteúdo, é a questão desse gostinho de set mesmo, de estar nessa família, de estar numa equipe grande, né, estar vivenciando uma história, na verdade, menos... Eu tenho isso também, eu não sou muito fã de fotografar publicidade, que também é aquela loucura, são diárias assim, intermináveis, é um desgaste muito grande, que você conheceu a galera ali, gravou, tá, cada um vai embora, acabou. Mas já dentro do set de conteúdo você tem um tempo maior, conhece mais gente, vivencia uma experiência bem diferente. Né? Não desmerecendo a publicidade. Claro, claro. Mas com certeza é um gostinho diferente num set de conteúdo, né? Com certeza. Primeiro porque eu estudei cinema, né? Então é a linguagem que eu sinto que eu gosto de fazer. Não que eu não goste de fazer publicidade também, curto bastante, sempre aprendo muito, né? Quando eu vou participar desse processo, assim. Mas o cinema é isso, eu acho que ele te dá tempo para que você consiga se aprofundar nas relações que você está criando ali, né? É muito comum você, principalmente se tratando de documentário, tem lugares que eu conheci assim que dificilmente eu ia estar acessando se não fosse os cinemas. E não só conhecer, passar por lá, né? Conhecer intimamente as pessoas que habitam esses lugares. Sei lá, fui gravar um documentário num quilombo no interior do estado. E aí, por uma questão, você gravando lá no quilombo, tipo assim, provavelmente uma publicidade ia montar esse cenário num estúdio, né? E ser gravado tudo no ar-condicionado e tal. Mas eu não, eu estive gravando lá e, por uma questão de estrutura, não tinha nem restaurante lá. Então eu tenho que almoçar a comida que a mãe do personagem vai preparar pra gente ali, sabe? É uma outra relação de vivência. Mas é tudo válido, né? Se você tá aberto, você vai conseguir se aprofundar em qualquer lugar. Que legal. Eu vejo porque a galera que tá entrando, tem gente que fala, putz, mas eu não quero ficar dentro de um set, não quero ficar dentro de um estúdio só ali, gravando e tal, não. É legal a pessoa entender que o cinema proporciona várias experiências, né? Você vivencia coisas que você nunca ia imaginar, né? Te leva para outros países, te leva para viver coisas que você nunca imaginaria. E isso acho que é interessante a gente colocar, porque para quem está iniciando, entender essa... A gente já falou bastante sobre essa ramificação que a gente tem dentro do som, né? Não é só a captação de som direto. Não é só a publicidade, não é só o cinema. Então... tem a galera também que trabalha com novela, tem a galera... Então, você tem um leque gigantesco, né, de oportunidades e possibilidades dentro de apenas um dos setores, né, ali do set. Qual seria esse caminho das pedras? Né? Porque, como você falou, normalmente o pessoal que trabalha hoje com som já teve uma experiência como músico, ou às vezes a pessoa já tocava um instrumento... ou sempre teve algum contato, né, referente a essa parte musical. O que você direciona assim, cara, isso aqui é legal de você começar, vai para cá, estuda isso, estuda aquilo, né? Igual eu, por exemplo, eu queria fazer cinema, conversei com um professor que eu tive e ele falou, cara, começa com design gráfico que vai tipo te abrir um pouco a cabeça ali com história da arte, teoria da cor e tal. Eu segui nesse ramo, fiz primeiro design para depois fazer cinema. Né? Então, foi bem válido, né, para a carreira, digamos assim. O que você hoje direcionaria para uma pessoa hoje que está querendo seguir
na área de som, assim. E, cara, não é uma área normalmente que a galera dá essa, né, não quer nos cursos de cinema, deixa meio que de lado, Sim. mas que não tem noção do leque das possibilidades e quão... Cara, quando eu vejo os vídeos, principalmente de Foley, mano, é muito divertido. Eu olho aquilo lá, eu olho esses dias, eu tava vendo um cara que, pô, colocou lá o vídeo de uma chuva e tal, aí de repente corta pro cara fritando um frango. A pessoa nem imaginava. E você não relaciona isso. Não consegue relacionar que aquele barulho de chuva era aquele frango frito que o cara tava fritando. E o legume dava outro som diferente. Cada coisa, ele começava a criar sons a partir de coisas que a gente não imagina, né? Sim. Então, que é uma coisa que eu acho que deve ser delicioso você ver depois, assistir um filme e falar, cara, lembrando de você fritando frango e aquela chuva caindo, né? Nossa, se eu fosse contar cada exemplo desse aí, tinha que ser um episódio à parte, só de exemplos de coisas esquisitas que a gente faz no processo de som ali, que ninguém fica sabendo. Mas, poxa, Dani, sobre quem está começando assim, realmente existe essa defasagem nos cursos de audiovisual, em que o som muitas vezes é deixado de lado. Então, eu acho que, primeiramente, cobrar esses cursos, se você tiver num curso, tipo assim, questione, né? E não estou falando só para quem tem interesse em som, né? Eu acho muito importante entender de som quem vai fazer direção, quem vai fazer produção, quem vai fazer fotografia. Tem que estar ligado, né? Porque é isso, a gente vai... São engrenagens, né? Funcionando ali. Mas se você não tiver acesso a um curso, eu iria sugerir, talvez, ir atrás da galera pela internet, perguntar, trocar ideia. De repente, pede para participar numa diária ali, numa gravação. Ou, sei lá, posso ir no seu estúdio, conhecer, entender como é. Tenta buscar um estágio. Basicamente, como não existe esse processo de formação bem estabilizado no Brasil, eu acho que a ideia é colar em quem já está fazendo e buscar fazendo assistências também. Isso é importante também, já não se expor muitas vezes de cara a um compromisso e uma responsabilidade de operar um equipamento muito caro, numa situação em que você não domina muito bem. É legal, talvez, ir colando em quem tem mais experiência para se desenvolver, aprender como faz com calma, né, com responsabilidade ali. E é hora de ser nerd também, né? YouTube, é ir pra internet, é ficar fuçando, pesquisando, não ter medo de colocar a cara no conteúdo talvez mais informal, né? A gente não vai ter hoje tantas escolas focadas nisso, mas eu diria que muito, muito mesmo do que eu aprendi foi copiando quem já fazia e postava isso na internet, né? Você ficou... Nossa, o meu carrinho mesmo, a ideia surge de olhar os gringos lá nos canais de marcas, de produtos de som, assim, montando carrinho. E eu pausava o vídeo e ficava olhando, essa marca aqui, o que será que esse negócio faz? Aí ia lá pesquisar. E essa outra coisa que apareceu nesse outro carrinho de som aqui, ia lá pesquisar. E também, se for possível, né, para quem tem interesse, ingressar num curso é importante. Até o caminho contrário, se você quer fazer som, mas o curso só vai te dar as outras matérias, vá aprender as outras matérias, que isso vai te ajudar muito a fazer som, né? Como a gente começou aqui, tá tudo muito interligado. Inclusive, da outra. Tanto você quanto a gente, né? Tanto que esse podcast, ele é até uma contrapartida para a parte de capacitação do edital Paulo Gustavo, que você também tem o seu curso, está viajando aí por 8 cidades também, e logo a gente também vai começar o nosso, do qual o Pete, que vai ser um dos entrevistados aqui também, vai ser um dos professores de som direto. Então, esse vai ser um dos cursos que a gente vai estar ministrando. Então, acho que a gente está tendo acesso hoje, né, também com esses editais. A galera também ficar esperta que essa capacitação também pode vir de uma maneira gratuita, como está sendo através desses editais, né?
Então para quem está assistindo a gente agora, nós estaremos em 8 cidades do estado do Paraná, com 3 cursos, e dentre eles o de capacitação para captação de som direto. Bom, mas é isso, cara, que legal. Acho que daria para a gente conversar durante horas aqui. Se a gente fosse aprofundar em Foley, então... Vai embora. Tem muita coisa do que falar. Queria agradecer a tua participação aqui com a gente, foi extremamente importante. Eu acho que para a galera que está em casa, entender o que é essa profissão, quais as vertentes, quais as possibilidades de poder fazer cinema, né? Que muitas vezes a galera vê um filme pronto, não tem noção de todo o trabalho, toda a equipe que está por trás. E a gente só discutiu sobre um setor aqui, e de uma maneira bem breve, né? De uma maneira bem resumida, assim. Então, eu queria agradecer muito a tua presença. Obrigado mesmo por estar fazendo parte aí desse projeto com a gente. E tudo de bom aí na tua carreira. Obrigado, e espero que a gente se encontre logo em breve em algum set por aí. Eu que agradeço, prazer imenso aí estar estreando aí no nosso podcast da Armada. Parabéns pela iniciativa e que seja um sucesso. Sem dúvida vai ser bem importante, né, isso, dar esse acesso às pessoas, assim, de conhecimento. É verdade. Obrigado. Inclusive você também, né? Com todos os cursos que tá trazendo aí pela frente. E obrigado mesmo. É isso aí, pessoal. A gente encerra por hoje o nosso bate-papo com Túlio Borges. Mas a gente tem vários outros episódios com alguns outros participantes aí no nosso canal. Então, fique esperto que logo mais a gente está lançando mais conteúdo aí para vocês. Obrigado.